Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol, lobista do Careca, pagou para mais um do Planalto. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A lobista do Careca do INSS, a Roberta Luxinger, que você vê aí na foto, ela pagou para mais uma pessoa dentro do governo Lula. Ou seja, não foi só o Marcola, o chefe de gabinete do Lula, que você vê aí na foto. Caracas, Deltan, então vem mais bomba aí? Vem sim. Recupera aqui comigo. O ex-chefe do gabinete do Lula, o Marcola, ele disse que todo o dinheiro que ele recebeu da Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, é lobista do Careca do INSS, tudo era simplesmente um empréstimo. Que todas as contas dele, que ela pagou, com ele enviando os boletos, os códigos de barra, eram só um empréstimo e que ele devolveu os 249 mil reais por meio de uma transferência bancária. Só que saiu hoje a data em que ele devolveu. E a data derruba essa história toda. E tem mais. Nós acabamos de descobrir que a Roberta ela não pagou apenas para o Marcola. Ela pagou para mais um figurão do Palácio do Planalto. Olha aqui comigo o que foi que o Lauro Jardim publicou aqui no Globo, nesta coluna aqui. Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola. Ele divulgou duas notas públicas para tentar explicar o que ele definiu como um empréstimo que teria tomado da lobista Roberta Luxinger. No segundo comunicado, ele disse ter feito uma transferência bancária para ela aí de 249 mil reais. Só que deixou muitas perguntas no ar. Eis algumas respostas para a mal explicada história. Essa transferência dele, né, de 249 mil reais, dando dinheiro para a Roberta, essa transferência data de apenas cerca de 4 meses atrás. Já o dinheiro que a Roberta repassou ao ex-chefe de gabinete do Lula tem mais tempo, aconteceu em 2024. Gente, então o dinheiro entrou em 2024 e a devolução saiu apenas em 2026. E olha aqui como que funcionava o esquema. Inicialmente, a lobista depositou no começo daquele ano 40 mil para a conta corrente de Marcola. A partir daí, ele mandava boletos de contas a pagar e ela os quitava. Todas essas operações financeiras se deram 2 anos atrás. 40 mil na conta e depois o resto em boleto. Empréstimo com boleto, gente, já ouviram falar de uma coisa dessas? Empréstimo feito pagando boleto? Eu nunca vi. Mas piora, olha aqui. As trocas de mensagens entre os dois integram um material que está nas mãos da Polícia Federal desde dezembro passado, quando uma operação de busca apreendeu o celular e os computadores de Roberta. Marcola resolveu pagá-la somente 2 anos depois, ou seja, já este ano eleitoral e depois o confisco do celular da lobista. Então vejam, gente. Em dezembro, a Polícia Federal leva o celular dela, em que tinha ali o registro dos pagamentos dela para ele. E aí, depois disso, que ele vai lá e corre e paga, dizendo que era um empréstimo. 2 anos com o dinheiro do bolso e nenhuma pressa. A pressa aparece de repente quando as conversas dos dois viram prova e investigação. Coincidência? Não, amigos, como eu digo aqui sempre, em Brasília não tem coincidência. E o Lauro Jardim ele ainda explica que os 249 mil reais seriam o total gasto por ela, mais juros e correção monetária daquilo que ela gastou com ele. Boletos, né? Pagamento de código de barra, aquele valor inicial de 40 mil. E aí ele devolve os 249, que seria o total com juros e correção. Quer dizer, ele fez a conta certinha com correção 2 anos depois, no ano da eleição, com a PF já lendo as mensagens e tomando conhecimento do que estava acontecendo. Aí você me pergunta, e o que essa mulher queria com ele, hein? A coluna responde aqui em uma linha. Ele era, até semana passada, um dos coordenadores da campanha à reeleição e até o final de julho era chefe de gabinete de Lula, cargo que ocupou desde o primeiro dia do governo. Já a Roberta, investigada pela PF no caso das fraudes do INSS, é amiga de Lulinha e prestadora de serviços para Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Caracas, hein? Caraca, você acha pouco? Eu vou te contar mais. Mas olha aqui, o que a lobista queria da Marcola? Tá aí. Que ele lhe abrisse as portas de gabinetes importantes do governo. Gente, que absurdo! Que absurdos! Sendo isso aí, claro que a investigação tem que esclarecer tudo, mas se ela pagava para ele abrir portas, o que é isso aí?
Se não é corrupção, se não é ele torcer a atividade funcional dele para favorecer ela, fora do que prevê a lei. O braço direito de Lula. Você vê que lá tudo é junto e misturado, né? Será que vai chegar em Lula? Mas se você achou pouco, calma, calma que tem mais e piora. Como eu prometi, o Lauro Jardim também publicou isto aqui, ó. Olha lá. Não é só o Marcola. As investigações da PF sobre as andanças da Roberta Luxinger pelos corredores graduados do governo chegaram a pelo menos mais um nome do Palácio do Planalto a quem a lobista generosamente emprestava dinheiro. Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo! E tem gente ainda que vai votar no homem, gente. Tem intenção de voto no homem em pesquisa. O cara cercado todo o tempo de gente, corrupção, 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 os grandes esquemas. E tá aí, mais uma vez. É mais o mesmo, é isso que o Brasil quer por mais 4 anos. Eu não. Mais uma pessoa, ainda sem nome, mas dentro do Palácio do Planalto. Quão próximo de Lula será que era essa pessoa? Em quem você acha que é? Façam as suas apostas aí nos comentários. Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo E vamos com as notícias no site Diário 360. Lula apresenta 88 certidões criminais ao registrar candidatura à reeleição no TSE. Documentação apresentada no registro eleitoral reúne certidões de diferentes órgãos de justiça e reacende debate sobre a lei da ficha limpa e a situação jurídica do candidato. O registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição dos Tribunais Superior Eleitoral inclui 88 certidões criminais. Documento que chamou a atenção quando comparado à documentação apresentada por outros candidatos. A entrega desses documentos faz parte do processo de registro e serve para demonstrar a situação jurídica do candidato perante diferentes órgãos de justiça. A quantidade elevada de certidões também coloca em debate a aplicação da lei da ficha limpa, já que a legislação estabelece critérios que podem tornar um candidato inelegível em determinadas situações. Entre esses critérios estão condenações criminais com circunstâncias previstas pela própria lei. No entanto, é importante destacar que apresentar certidões criminais não significa automaticamente estar enquadrado na lei da ficha limpa ou ser considerado inelegível. As certidões são documentos utilizados pela Justiça Eleitoral para verificar a existência de processos, condenações e outras situações jurídicas que possam ter impacto sobre o registro da candidatura. No caso de Lula, as discussões envolvem principalmente as condenações relacionadas à Operação Lava Jato. As condenações que haviam sido impostas ao presidente foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, após decisões que reconheceram a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos. Com a anulação das condenações, Lula recuperou seu direito político e pode voltar a disputar eleições. Portanto, os registros relacionados aos processos anteriores precisam ser analisados dentro do contexto das decisões judiciais que determinaram a anulação das condenações. As 88 certidões apresentadas também estão relacionadas às necessidades de reunir documentos provenientes de diferentes órgãos e instâncias da Justiça. A documentação pode incluir certidões da Justiça Federal e Estadual, além de tribunais de diferentes graus de jurisdição e tribunais superiores. O número chamou ainda mais atenção quando comparado a de outros candidatos registrados no sistema eleitoral. Romeu Zema, por exemplo, apresentou 12 certidões, enquanto Samara Martins apresentou 6. Renan Santos apresentou 5. Hertes Dias apresentou 4, conforme os dados citados. A existência de uma certidão positiva também não significa necessariamente que existia uma condenação capaz de impedir uma candidatura. O documento pode simplesmente indicar que houve alguns processo ou registro judicial, sendo necessário para verificar seu resultado, sua situação atual e se existe alguma causa de inegibilidade prevista na legislação. Por isso, o debate sobre as 88 certidões de Lula deve ser separado de uma afirmação de que ele estaria automaticamente impedido de disputar a eleição.
A análise de inegibilidade é feita pela Justiça Eleitoral, considerando o conjunto da documentação apresentada e as regras previstas na Constituição e na Lei da Ficha Limpa. Assim, o ponto central é que Lula apresentou 88 certidões criminais no registro de sua candidatura, enquanto a documentação também serve para demonstrar sua situação perante a justiça. O número elevado pode gerar questionamento político e debate sobre a lei da ficha limpa, mas juridicamente a quantidade de certidões por si só não determina a inegibilidade do candidato. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.